Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos falar sobre algumas coisas, né? Não fiz live no dia de ontem. Queria fazer alguns comentários sobre a entrevista do Bolsonaro, né, no programa do Augusto Nunes. Né? Bom, não tem muito o que falar, né? Ele ressaltou alguns pontos importantes ali. Fica claro a dificuldade de governar no Brasil, tendo em vista que ele foi jogado num verdadeiro ninho de cobras, né? Ele fala das suas limitações e, assim, de certos posicionamentos e certas pessoas que ele precisa ter ali algum tipo de trato, no sentido de aparecer, estar junto, tomar decisões juntas. Então, assim, gente, política é um negócio que não é para criança, tá? Política não é para criança, é para pessoa que de fato precisa estar preparada para engolir sapo, ter a sua vontade contrariada, né, entender que é um esgoto, é um negócio muito sujo, envolve muita coisa. E assim, nós tentamos, né, ver o que é possível tirar de bom disso, né, de todos esses acontecimentos. Tentamos aí sobreviver a essas coisas, tá? Não tem o que fazer, gente, tá? Então fica claro, né, que o Bolsonaro tem que fazer algumas coisas para que ele possa manter uma determinada ordem, né? Se você é emocionado, você acha que o Bolsonaro tem que fazer aquilo que você acredita, ou aquilo que você quer que seja feito, ou até mesmo alguma ordem que seja superior a nós, ou seja, uma verdade que esteja acima de nós, né? Às vezes, dentro de uma determinada situação, não dá, tá? Não dá. Não que seja a vontade do cara, mas às vezes não dá. Gente, infelizmente é assim, tá? Eu concordo com isso? É claro que eu não concordo, mas política se trata disso. Tá? Não tem assim muito comentar, ele falou algumas coisas, deixou mais uma vez claro que a atitude dos caminhoneiros era uma atitude que não serviria, uma atitude que traria problemas para ele, porque o país teria problemas, né? Ou seja, ficou mais uma vez claro que aquela ação e aquele oportunismo envolvendo o Zé Trovão e ali várias outras peças ali, né? Era algo que estava realmente sendo criado para tentar tirar proveito das ações promovidas pelo Bolsonaro. Tá? E que aquilo ia ser uma furada, ficou claro mais uma vez que aquilo estava errado, não ia dar certo. Né? Aqueles que acham que esses caras são heróis e falaram muita merda no Twitter, ficou claro mais uma vez, né, que a coisa não deveria acontecer daquela forma. Bolsonaro, né, não mudou de ideia, né, a coisa estava errada desde o início da ideia. Tá? Existem momentos e momentos, e o momento para uma greve, para travar, né, as coisas no Brasil, na atual situação que nós estamos, é dar mais merda ainda e é cair tudo nas costas do presidente. Tá? Então é só um comentário rápido sobre, né, algumas falas do Bolsonaro no programa lá do Augusto Nunes. Bom, eu quero focar em dois assuntos importantes aqui. Tá? Primeiro assunto é o assunto do Luciano Hang, né, aquele que é bem conhecido como o velho da Havan, né, e um outro assunto bastante importante também, que seria o fim do homem. Tá? Esse assunto é perigoso. Tá? Esse assunto realmente é muito mais perigoso do que qualquer CPI. É aquilo que eu falo, as pessoas têm mania de menosprezar, né, aqueles assuntos que não estão em alta. As pessoas acham que tudo gira em torno desses problemas que nós estamos observando, né, da CPI, algumas coisas que já são reflexos de situações criadas lá no passado, igual a essa que nós vamos observar agora, falando sobre a questão da destruição do homem mesmo. Tá? Esses assuntos que deveriam ser os assuntos que deveriam estar em alta, deveriam estar ganhando grande repercussão e alertas importantes deveriam estar sendo feitos sobre isso. Mas por que as pessoas não falam sobre isso? Porque isso não dá muito ibope, isso não dá retorno. E, obviamente, você acaba tendo problemas por tratar desse tipo de assunto. Mas esse, né, ou não só esse, mas outros assuntos desse tipo, que é a raiz de muitos dos problemas superficiais que adoram tanto tratar por aí. Né? E também podemos dizer, a fonte de força dos nossos opositores mais perigosos. Né? Muito bem, falando sobre Luciano Hang. Tá? Pessoal, você que chegou na live do ClickTime e não deu joinha ainda, deem like na live, por favor. Né? Se você nunca esteve aqui no meu canal, caiu de paraquedas nessa live aqui, verifique a inscrição, faça a inscrição no canal, verifique aí o sininho também, se você é inscrito. Sempre é bom olhar porque o YouTube tira. Né? Então, por gentileza, dê uma olhada.
Então, pegando aí, né, o Luciano Hang. Bom, sabemos qual é a intenção dessa CPI. Tá? Desde, desde quando começou essa CPI, eu disse que isso seria um tiro no pé. Falei em live, falei também no Twitter. Falei, isso vai ser um grande tiro no pé, é óbvio. Né? Pelas intenções desses caras, né? E também pela falta realmente de capacidade intelectual dos mesmos. Tá? Cara, aquilo ali é uma escolinha de terceira série. Né? Já falei isso uma vez e é o que parece mesmo. Cara, aquilo é um negócio tão ridículo que chega em determinados momentos, dá assim, vergonha alheia de você ver a maneira como é tratado as coisas ali e como o negócio ao mesmo tempo é contraditório. Assim, eles não conseguem, assim, em momento algum, esconder as reais intenções. É absurdo. Né? Então podemos ver que o Luciano Hang se saiu bem. Ele é um cara bem-humorado, é um cara, né, obviamente não é um cara burro. Né? Se ele fosse um cara burro, ele não teria conseguido aí criar, né, tudo que ele criou, tudo que ele levantou, né, como empresário. Então o cara tem que ter uma certa sagacidade. Não tem jeito do cara ser burro, né, e conseguir levantar determinadas estruturas. Né? Então, ele não é um cara burro, ele é um comerciante, ele é um bom empresário e ele tem o seu jogo de cintura. Né? É um cara que, né, tem ali, sabe lidar com determinadas situações. Né? Você vê que ele é um cara, né, um marqueteiro. Né? Então, assim, o cara ganhou uma propaganda muito boa para a empresa dele. Né? Além do mais, além do cara ter se saído bem, apesar dos pesares, né, o cara ainda, mais uma vez, fez uma propaganda, né, né, deu mais notoriedade ainda para as lojas da Havan. Então, então, assim, cara, você observa que a falta de capacidade das pessoas que fazem parte da CPI, quando eles começam a criar motivos estúpidos demais para tentar encurralar o cara, como falar da roupa do cara. Da roupa que ele usava, da roupa que ele usa agora. Né? Cara, você vê que os questionamentos, grande parte dos questionamentos, né, não é uma boa parte, uma grande, mas assim, uma boa parte ali dos questionamentos que foram feitos, né, não tem absolutamente nada a ver com averiguações envolvendo a questão da pandemia. Cara, você olha para aquilo, é sério, gente, eu tenho que ter estômago para ver CPI. De vez em quando eu paro para ver alguma coisa que está acontecendo lá. Não falo muito sobre, mas eu acabo, às vezes, parando para ver como é que tá, que pé que tá esse negócio. Hoje eu dei uma atenção a mais porque eu sabia que, obviamente, o Luciano Hang ia dar uma grande repercussão. Cara, eu juro que você vê aquilo ali, cara, chega a dar vergonha alheia. Sério, cara, é constrangedor ver a tentativa de criar situações assim que não são verossímeis, cara. O negócio não convence, não dá certo. É horrível demais o que os caras tentam fazer ali. Né? E ao mesmo tempo você, né, gera uma certa raiva, porque os caras são debochados. Assim, eles não têm vergonha nenhuma, né, de mentir da maneira que eles mentem. Né, da maneira que... Cara, os absurdos que eles criam. Né, tipo assim, o cara, você faz uma pergunta, né, fazem uma pergunta pro cara, o cara fala lá, sei lá, o cara, tipo, meio que responde a pergunta, às vezes que é bastante capciosa até, aí ele já entra com, então você quer dizer que a coisa é assim? Mano, os caras constantemente colocam palavras na boca do cara. O cara, ele é achincalhado constantemente, interrompido constantemente, né? Assim, isso foi o que aconteceu com várias outras pessoas. Ele se saiu muito bem, né? Em vários comentários ali sobre a questão da roupa também. Tem pessoa, ele fala, tem pessoa que gostava de usar vermelho. Ele fala, nem cueca eu uso vermelho. Então ele teve algumas sacadas ali legais. Então o cara se saiu bem. Mas apesar que nós precisamos observar que assim, tudo que esses caras na CPI, né, eles levantam ali, independente do se o cara vai dar, nós temos que entender isso, tá?
Independente se o Luciano Hang deu show ou não, se saiu bem ou não, gente, isso pouco importa, tá? Não adianta você chegar aqui no comentário, você chegar no Twitter e falar assim, nossa, Luciano Hang se saiu bem, né? Luciano Hang, realmente colocou algumas coisas, calou a boca de fulano, respondeu ali à altura, tá? Gente, entenda uma coisa, isso pouco importa, tá? As afirmações que fizeram contra o Luciano Hang são essas informações que irão prevalecer e foda-se. Tá? Foda-se o que ele falou. Foda-se se ele saiu bem. Foda-se se ele, em determinado momento, calou ou não a boca de algum dessas pessoas ali que fazem parte desse círculo. Tá? É isso que nós precisamos entender, e nós precisamos nos atentar ao que eles falam ali, o que eles vão fazer, ou o que a fala do cara indica, ou o que alguma coisa deixa de indicar. Eles vão colocar em prática aquilo que eles estão falando do cara. Pouco importa se isso é lógico, verdadeiro, não interessa. Tá? Como o lance de chamar lá a questão chamar a polícia lá para poder fazer averiguações em todas as redes sociais, fazer um mapeamento de todas as pessoas que de repente estariam falando, comentando, ou satirizando, ou ridicularizando, ali políticos envolvidos nessa coisa. Aí você fala, você dá risada, gente, mas esse tipo de coisa eles colocam em prática, tá? Não interessa ser inconstitucional. Não interessa. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, Não interessa se o que o Luciano fez ali foi bonito. Eles vão colocar em prática aquilo que eles estão falando. E foda-se. Porque é assim que funciona algo chamado, e é conhecido como mal. Tá? Então as pessoas ficam meio perdidas nisso muitas vezes. Ah, mas ele não pode fazer isso, porque isso não é constitucional. A ideia, meu amigo, que se foda. É um lado importante que nós precisamos observar constantemente nessa CPI. Tá? Mas, dentro daquilo que nós conhecemos como normal, obviamente o Luciano Hang se saiu bem em alguns comentários. Eu acho que em alguns ele dava munição para os caras. Tinha alguns momentos que eu acho que ele falou o ideal, mas em vários pontos ele ultrapassava. Ele não tinha necessidade de ir além. Que quando ele falava um pouco além, os caras, já era para ele já ter sacado que os caras estavam esperando alguma resposta a mais para tentar jogar ele no canto. Então, alguns pontos eu acho que ele deveria ter respondido assim, sim ou não, acabou. Porque muitas vezes ele falava algumas coisas, ele dava mais munição para os caras falarem mais mentiras contra ele ainda. E falar que tipo assim, nós vimos assim, ou seja, é fato que o Luciano Hang é um propagador de fake news. É assim que ele saiu de lá. É assim que eles vão lidar a situação e é assim que eles vão mandar a informação para frente. Acabou. Ah, mas ele não propaga fake news. Porra, nós sabemos. Sabemos o que ele fez, o que ele tentou, pelo menos é o que todo mundo viu. Mas, para a CPI, é fato que ele é propagador de fake news, ponto final. É assim que é a mecânica da coisa. E aí, nós vimos já no Twitter, aí os emocionados já falam que o Luciano Hang devia ser senador. Aí já começam, o brasileiro não pode ver ninguém fazendo alguma coisa diferente ou ganhando uma visibilidade diferente dentro do quadro político, falando algumas verdades sobre tudo aquilo que envolve determinada situação, no caso aqui a CPI, que já querem dar poder pro cara. Gente, o problema não é nem o Luciano Hang, isso fica bem claro, que eu coloquei isso lá no Twitter. É claro que já apareceu pessoas lá falando que tá errado, que o cara sim deveria ganhar, que o cara... Olha, prestem atenção, o problema não é nem o Luciano Hang, tá? O cara até parece que, de uma certa forma, ele tem um espírito de luta, no sentido de tentar manter o país seguindo por um bom caminho. Até porque ele tem uma quantidade considerável de loja, ele precisa que a coisa ande para que ele possa manter e ampliar a sua empresa. Beleza? Então, até por isso também o cara, acredito que ele tenha um certo empenho em fazer algo pelo país.
Então, assim, o problema, a questão não é nem o Luciano Hang em si, mas o que fica claro, quando o cara fala alguma coisa numa CPI e a galera já fica gritando para ele ser senador, você nota a fragilidade, a infantilidade, né? E como o povo brasileiro é desesperado, emocionado e carente, tá? Então, assim, quando eu vejo esse tipo de situação, você nota que o povo está, assim, prontinho para nas próximas eleições cometerem erros grotescos, como erros que foram cometidos lá no passado. Lá no passado, que eu digo nas eleições anteriores, tá? Que foi esses dias, podemos dizer assim, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, e a leva de traidores canalhas que foram junto com ele e fizeram o que nós vimos que fizeram hoje, né? Teve um rapaz que comentou no Twitter, né? Não vou querer que ofendeu o rapaz, mas ele falou assim, porque o Luciano é isso, tal, que não sei o que, então eu expliquei pra ele, não, cara, eu acho que o problema aqui que eu tô apontando é o povo. Aí ele fala, eu acho que tem situações que nós temos que pagar para ver. Aí eu não concordo. Eu não concordo. Tá? Não estou comparando o Luciano Hang, não vou comparar o Luciano Hang aqui com outras pessoas, tá? Mas eu vou dar o exemplo. Não é um comparativo, que fique bem claro. Mas assim, muitas pessoas falaram, né? Porque o Frota, vamos pagar para ver. Né? E foi lá o bando emocionado. Por quê? Porque mandaram votar no Frota. O pior de tudo é isso. Né? Muitas pessoas votaram no Frota porque mandaram as pessoas votarem no Frota, né? Eu não vou nem entrar nas pessoas que falaram, né, para votar, mas o Frota ganhou uma grande notoriedade porque impulsionaram o Frota. As pessoas falaram que era para votar no Frota. Os emocionados foram lá e votaram. Isso é um exemplo, tá? Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: o Luciano Hang, por exemplo, sendo senador, seria um problema menor, mas mesmo assim, eu não sou muito desses que eu pago para ver. Nós pagamos para ver em situações que você, assim, não tem outra opção, ou que você esteja um pouco mais encurralado. Agora, existem situações que você, além de ter opções, tem algumas das opções que estão ali prontas para, sei lá, dar uma certa continuidade, que você observa que aquilo ali é algo muito duvidoso. Ou, por exemplo, pelo menos para mim, algumas pessoas nas eleições passadas, né, eram pessoas que nitidamente seriam traidores. Tá? Assim, eu sei que nem todas, não tô querendo falar que eu sou melhor que ninguém, mas eu sei que nem todas as pessoas têm uma capacidade de avaliação, né, de determinada conduta, posicionamento, caráter, enfim, de algumas pessoas, tá? Mas, em determinadas situações, quando é muito duvidoso, ou que a pessoa nitidamente apresenta traços de cometer algum tipo de cagada ou uma traição no futuro, eu não pago para ver. Né? É aquilo que eu já dei o exemplo. Por exemplo, se você tem um carro, né, você precisa ir em um determinado lugar, e você olha, você observa que o pneu está furado, ao meu ver, é burrice você entrar no carro e ir para onde você tem que ir com o pneu furado mesmo. Ao meu ver, é uma burrice. Agora, quando você realmente não sabe, que daí é claro, né, todos nós cometemos os erros. Agora, se você olha para o carro aparentemente está tudo ok, você entra no carro e você vai para onde você tem que ir, e no meio do caminho o pneu fura, aí é diferente. Né? Você não sabia que o pneu ia furar, aí é uma situação diferente. Agora, quando nitidamente o pneu está furado, porra, velho, aí tem que ser muito burro, né? Tem que ser muito orgulhoso para realmente entrar no carro e seguir com o pneu furado. Porque é óbvio que você vai ter problemas, né? Então, assim, eu acho, né, que já sair gritando, né, que o cara deve ser senador, eu acho que isso indica ainda sérios problemas, né, do povo, que vai desesperado com o coração na mão, sem fazer aí o mínimo de avaliação, né? Podemos avaliar ainda, né, outras pessoas que seriam melhores senadores, tá? E também aquela velha história. É interessante que o cara tenha uma experiência política, dependendo da situação, caso o cara não tenha, dependendo de quem for e tal, tudo mais. Mas assim, tudo tem que ser pensado. Né? Vou votar nesse cara, mas peraí, deixa eu pensar. Deveria ser assim, mas as pessoas não pensam assim. As pessoas ou vão com o coração na mão, com emoção, ou votam, né, em quem mandam votar. A coisa é meio complicada assim. O Brasil funciona assim.
foda, né? É complicado esse lance de política no Brasil por causa disso. O povo tem falado mais de política, tem, né, observado mais situações e coisas envolvendo política? Tem. Mas, meu amigo, eu acredito que assim, as pessoas não estão mais ou menos começando a engatinhar ainda. Tá? Então, assim, pode sim ter outros nomes bons com experiência política que teriam condições melhores de lidar com essa situação, né, política do Brasil. Luciano Hang é um bom empresário. Gente, não viajem, tá? Experiência com empresas, né? Ser um empresário e tal é diferente em conhecer a estrutura e as malícias políticas que acontecem somente lá dentro, envolvendo determinados políticos. É diferente. Tá? Não é porque o cara é um bom empresário que ele vai ser um bom político. Ó, observem bem. Muitas pessoas aí que eram conhecidos como intelectuais, os melhores alunos do Olavo, ou, né, muitos desses caras aí, o que aconteceu? Eles não entraram para a política? Não eram queridinhos aí? Não eram os caras que iriam fazer e acontecer? Fala para mim, cadê esses caras dentro da política? Não aguentaram, cara. Não souberam lidar. Não aguentaram, e aí? Ah, mas eles estudaram, tá, e aí? Ah, mas, sei lá, eles trabalharam, tá, e aí? Tiveram uma oportunidade. Não deu certo? Por que não deu certo? Será que é porque de repente eles não tinham tal experiência política? É complicado, cara. É complicado. Tá? Como eu disse, não estou querendo falar contra o Luciano. Tá? A questão não é nem ele. Mas o que fica claro é como o povo ainda está propenso a fazer cagada nas próximas eleições. Ah, o cara, nossa, meu Deus, ele apavorou na CPI. Ah, eu quero ele para senador. Pô, gente, porra. Isso não é muito diferente, por exemplo, do tal Zé Trovão. O cara começou a ter destaque aí, já havia maluco querendo dar poder pro cara e enfiar ele dentro da política. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? É foda, bicho. É foda. Depois eu que sou chato, não é eu que sou chato. Eu estou observando um negócio que tá claro. Não é assim porque o cara se deu bem no lugar, pau, vamos dar poder pra esse cara e um cargo público pra ele. Não, não é assim, gente. Não é assim que funciona. Ah, mas eu sei que você gosta do cara, eu sei, mas, cara, é que eu falei, isso, na política, meu camarada, ela não tá lá para satisfazer os seus gostos pessoais, não. Se você não aprendeu isso ainda, tu é moleque. Não deveria participar do jogo político, assim, no sentido de dar opiniões ou tentar fazer algum tipo de leitura. Se tu não aprendeu isso ainda e começa a querer colocar qualquer um por emoção lá porque o cara falou bonito no lugar, desculpa. Não quero te menosprezar não, cara, mas falar sobre política é um lugar onde você não deveria estar. Tá? Muito bem. Manuel fala o seguinte, a maior prova disso é o tanto de pessoas que simplesmente apoiaram o Bolsonaro e depois mudaram de ideia por qualquer coisinha. Exatamente, isso é um excelente exemplo. Pessoas acharam que o Bolsonaro ia subir lá, ia meter tanque na rua no outro dia, ia passar por cima de tudo, todo mundo ia ganhar um Bolsa 38, né? E de repente o comunismo em uma semana estaria erradicado, sei lá, na América do Sul inteira. O povo brasileiro olha a política como olha jogo de futebol. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Aí o Bolsonaro teve que fazer o jogo político, porque o cara é político, né? Porque ele precisa pensar como as coisas e as atitudes dele vai, né? Iriam refletir no povo, né? Internacionalmente. Então, a gente tem muita coisa para se olhar quando você vai fazer alguma coisa e tomar uma decisão. Crises entre poderes prejudicam o país, principalmente sob os olhares de pessoas que estão lá fora.
pessoas que têm interesse em pegar o Brasil, pessoas que têm interesse em defender o Brasil. Então, assim, cara, a coisa é muito maior do que a sua vontade pessoal. Já disse, gente, a sua vontade pessoal não significa nada. Você precisa aprender isso. A sua vontade pessoal perto da realidade, ela não é nada. A sua vontade pessoal, se não estiver ordenada com a verdade que está acima de todos, não serve, cara. Porque a sua vontade pessoal serve só pra você. Ah, mas eu queria que o Bolsonaro fizesse isso. Não, ele não vai fazer, cara. Ele não vai fazer porque você quer. Tá? As pessoas precisam sair das fraldas. Precisam aprender. Entender que a sua vontade pessoal não conta. Nós brigamos por alguma coisa porque nós sabemos aquilo que estrutura de fato uma sociedade. E o que estrutura de fato uma sociedade não são as vontades individuais de cada um. Não, existe uma ordem pré-estabelecida que, se você seguir essa ordem, você consegue estruturar as coisas. E essa ordem, ela está acima da vontade pessoal de cada um. A vontade pessoal, geralmente, de um ser humano, ele pensa apenas naquilo que é bom para ele. Que ele pode sim conseguir coisas boas para ele. Né? São coisas da vida. Né? A pessoa pode, sei lá, comprar uma roupa bonita, comprar, sei lá, uma casa melhor. São coisas que faz bem para ele. Então existe a vontade pessoal, faz parte da vida. Né? Mas a vontade pessoal, ela não entra, né, nessa estrutura maior que coloca ordem nas coisas do mundo. Não. Tá? A vontade pessoal não entra para muitas coisas e também não entra para política. Bolsonaro não está lá para fazer a vontade pessoal sua, meu camarada. Ele está lá para tentar não deixar o Brasil ir pro buraco. Essa é uma realidade que as pessoas não querem entender. Né? Política é pra gente grande. Você não tem estômago para isso, meu camarada? Desculpa, vai, sei lá. Não sei, vai fazer outra coisa. Né? Fica nas redes sociais atrás de outros assuntos. Não sei. Tá? É assim que a coisa funciona. Quer você goste disso ou não.